A gente pensa numa descoberta de uma identidade cultural, o que que a gente está pensando? Qual que é o plano? Qual que é o objetivo? Quais são os caminhos? Como é que a gente, e para que a gente quer achar uma identidade cultural? Em primeiro lugar, achar uma identidade cultural vai nos tornar únicos. E o que que nós precisamos, por que que nós queremos nos tornar únicos? Primeiro, porque nós somos únicos. Então, a gente é nascido num determinado lugar, a gente convive com uma determinada flora, uma determinada fauna, uma determinada geografia. A gente vai caminhando, vendo coisas. Então a gente tem contato com, sei lá, com a plantação de arroz que tem na nossa região e com os rios que tem na nossa região, diferente de uma pessoa que nasceu num lugar em que há uma plantação de cana e que tem praias, enfim. E uma outra que tem uma criação de gado e que convive com as expressões de quem lida com aquele tipo de situação, né? Então, cada lugar, cada povo, cada região tem uma determinada característica, tem uma determinada forma de ver o mundo. E essa forma de ver o mundo ela está ligada diretamente a esses fatores, além de outros fatores, como as próprias pessoas que vivem nessa comunidade, as ideias, as conclusões que elas chegaram, a política do local, a maneira como as pessoas conduzem a gestão pública, né? O que é fomentado, o que não é fomentado, quais foram as estratégias, ou se você não tem estratégia nenhuma, quais as consequências de não ter estratégia, de não dispensar o que está sendo feito. Então, a busca por uma identidade cultural, ela tem que ser uma busca e não uma determinação, né? Nós vamos ser uma cidade assim. Eu acho que isso até funciona, isso até dá certo em alguns casos, enfim. Mas eu acho que, é, é, a meu ver, isso é mais complicado, você forçar uma barra, né? Você falar, nós queremos ser a cidade de peão de boiadeiro. Aí você fala assim, pô, mas aqui isso é um desejo de todo mundo ou um desejo seu? Não, é um desejo meu porque eu acho que isso deu certo na cidade A ou B. Então isso não faz muito sentido, né? O ideal é a gente chegar e falar o seguinte, cara, o que o nosso povo gosta? A gente, desde pequeno, molequinho, nasce querendo ser peão de boiadeiro? Não. O que que acontece aqui que já é natural? Porque isso é um jeito, assim, é possível você transformar a cidade em uma coisa que não é? Eu acho que é. Só que eu acho que é muito mais difícil, né? Muito mais fácil você se apropriar e estimular o que já é orgânico, o que já é natural daquele local, né? É, por isso, quando a gente pensa em estímulo cultural, a gente passa exatamente pelo primeiro processo, pela descoberta, né? O que que a gente tem, o que que a gente oferece, o que que já é natural para o nosso povo. Primeiro, porque isso vai ser único. Se eu tentar fazer igual ao de um outro, eu vou ser a cópia de um outro. E se eu busco pela própria natureza, pela própria convergência de fatores aleatórios que aconteceram naquela região geográfica, com aquele povo, naquela situação, eu já vou ter uma personalidade, né? Eu já vou ter uma personalidade. Então é só eu buscar isso e estimular para que isso aconteça e dar ferramentas para que isso tenha uma evolução técnica, para que isso ocorra de uma forma mais profissional, por que não? Para que isso seja sustentável e para que as pessoas passem a sobreviver daquilo e ao sobreviver daquilo elas podem reinvestir, podem melhorar, podem ampliar e isso traz riqueza para toda a comunidade, porque a partir do momento que você tem um ativo cultural e o que que é um ativo cultural? É uma propriedade, né? É um bem que de repente não é tangível, não é palpável, é um bem que você tem no seu grupo social ali, na sua cidade, e que se torna ativo porque aquilo passa a ser interessante para outras pessoas e elas passam a querer consumir aquilo. Logo, você não precisa ter necessariamente uma mina de ouro ou ter uma praia linda só para poder ter um ativo na sua cidade. Você pode construir isso. Isso não precisa ser uma coisa palpável. Você pode ter um grande um grande pintor na sua cidade e que expõe as obras nas ruas da cidade. Você imagina? Então, como que a ação de um
E uma pessoa passa, pode passar a caracterizar a cultura daquela cidade. Ah, é a cidade do pintor que bota as obras nas ruas. E daqui a pouco as outras pessoas começam a querer também produzir pinturas e colocar na rua também os alunos dele, os amigos, os outros artistas. E de repente a cidade vira uma cidade de pinturas ao ar livre. Você olha só que barato. E as pessoas passam a querer conhecer a cidade que tem pinturas ao ar livre, que nasceu naturalmente, organicamente e foi único. E aí, você vai agora, as outras cidades vão começar a fazer o quê? Vamos também falar para os nossos pintores fazer a mesma coisa. Vamos fazer a coisa que o outro está fazendo. E aí, pô, mas quem foi o pioneiro vai ser sempre marcado como como quem inventou, como quem criou. E isso eu acho que um alerta não é para ser uma coisa simplesmente econômica e financeira, é para ser uma posse de você sentir orgulho de você morar num lugar que é desejado por outras pessoas, que é bonito. E aí, se a gente para avançar para a parte artística, você também é bonito. Você também tem uma beleza na sua cidade. As obras do pintor tornaram a sua cidade bonita. Você quer que pessoas venham na sua cidade, que seus parentes venham visitar a sua cidade. Você tem orgulho. E mais, elas querem. Pô, deixa eu passar um fim de semana lá, soube que lá tem um. Então, é, o caso da cultura, da arte e mais especificamente da cultura é um grande lance. E eu tenho batido nessa tecla porque eu acho que é muito importante a gente compreender do que a gente está falando, né?